Quando realizamos uma conferência como esta, na maioria das vezes, a Bíblia é o foco de nossos estudos e visamos cobrir um esboço geral da Bíblia. Mas apenas 1 ou 2 dias de estudo nos permitiriam um conhecimento muito limitado da Bíblia. Para falar um pouco mais sobre a Bíblia, precisamos de mais tempo do que isso. Então, vamos estudar por vários dias. Sempre que realizamos uma conferência como esta, sempre falamos sobre a Bíblia, focando no fato de que a Bíblia é a verdade. De um modo geral, as pessoas tendem a pensar na Bíblia como um livro de éticas ou um escrito religioso. Tais escritos religiosos derivam da mente e do cérebro do homem. Livros associados a certas religiões geralmente surgiram como resultado de pesquisa e estudo ou meditação. Isso também é verdadeiro para o caminho de algumas religiões, ética e filosofia. Mas as pessoas muitas vezes pensam que a Bíblia também é o produto da pesquisa e estudos do homem e decorre da mente do homem. E assim, as pessoas dizem que a Bíblia são as palavras do homem e não é diferente de quaisquer outros escritos religiosos. Isto é o que as pessoas pensam. Eles têm a noção preconcebida de que a Bíblia é semelhante a textos religiosos como o Alcorão, os 4 livros do Confucionismo ou os Sutras budistas. Como resultado desse preconceito, eles descobrem que não conseguem entender a Bíblia, não importa o quanto a leiam, e então acabam desistindo. Enquanto vocês estão ouvindo essas palestras, se vocês entenderem claramente que a Bíblia é diferente de tais textos religiosos e é, de fato, a palavra de Deus, se vocês chegarem a ver que a Bíblia não é o produto do conhecimento geral do homem e não foi escrito para a diversão de ninguém, mas foi claramente escrito por meio da revelação de Deus, acho que seus corações se inclinarão para a Bíblia e descobrirão que seus destinos estão dentro das palavras contidas neste livro. Acho que se vocês puderem chegar a ter confiança na Bíblia enquanto ouvem essas palavras, a Bíblia lhes dará a vida e se tornará um guia para vocês. E vocês verão que, neste mundo, não há nada mais precioso e verdadeiro do que as palavras da Bíblia. Se isso acontecer, vocês chegarão ao ponto em que encontrarão na Bíblia a resposta para um determinado problema. Pessoas em todos os lugares vivem suas vidas inteiras abraçando algum tipo de problema ou outro. Para alguns, o problema será financeiro. Como vivem na pobreza, com pouco ou nenhum dinheiro, passam o tempo pensando em como talvez possam ganhar muito dinheiro para viver no luxo, como os ricos que vêm levando uma vida feliz e cheia de diversão. Tem gente que se apega a esse tipo de problema. E há pessoas que passam a vida inteira lutando com alguma enfermidade ou doença e se perguntam o que podem fazer para poder viver como uma pessoa saudável. Há um número enorme de pessoas que vivem com esse tipo de problema. E isso não é tudo. Para algumas pessoas, é um assunto de educação. As pessoas ricas gastarão grandes quantias de dinheiro na educação de seus filhos para garantir que tenham a melhor educação e tenham sucesso na vida. Mas sei que também há pessoas cuja situação financeira não lhes permite pagar uma boa educação para seus filhos. O estresse aumenta, pois eles próprios não podem estudar e por isso permanecem ressentidos a vida inteira. Eu sei
que há um número enorme de pessoas assim. Problemas como esses, é claro, precisam ser trabalhados e resolvidos, e ainda há outro problema fundamental que é enfrentado por toda a humanidade. E esse é o fato de que todos os que vivem nesta terra devem morrer em algum momento. Isso é comum a todos. E, como todos devem morrer, as pessoas tendem a tomar isso como algo certeiro e recusar o assunto com um comentário como: bem, você vive e morre. Apesar de sua aparente indiferença, quando se deparam com a morte, realmente não querem morrer. Mas mesmo assim, como todos morrem, entregam-se à morte sem protestar. Simplesmente aceitam. Esta parece ser a atitude que a maioria das pessoas neste mundo tem em comum. Mas suponha que no curso de sua vida, você fosse capaz de lidar com a morte e superá-la. Suponha que todos, seja quem for, fossem capazes de fazer isso e viver. As pessoas tentariam lutar contra a morte usando qualquer método necessário. Eles fariam o que tivessem que fazer para superá-la. Todas as religiões contemplam como o homem pode se tornar feliz. Ou é isso, ou pensam na vida após a morte. Se existe um mundo para onde vamos após a morte, depois de deixarmos este mundo, o que podemos fazer agora para garantir que teremos uma existência agradável no mundo que vem após a morte? Parece que há um número enorme de pessoas que vão em busca de religião com essa questão em mente. Claro, isso não é verdade em 100% dos casos, mas a maioria das pessoas se esforça dessa maneira para tentar encontrar uma resposta para o problema da vida. Nascemos do ventre de nossa mãe e vivemos cerca de 70 ou 80 anos, passando por várias lutas, aflições, preocupações e sofrimentos. Então, quando uma pessoa morre, aqueles que acreditam em Jesus dizem que ela vai para o céu, enquanto aquelas que são budistas dizem que ela vai para a terra pura. As pessoas que seguem outras religiões também têm suas próprias crenças em relação à vida após a morte e dizem que vão a algum lugar semelhante. A maioria das religiões apoia tais ideias, mas tal abordagem é muito vaga. E mesmo as pessoas que acreditam em Jesus e dizem ter certeza de que existe vida após a morte e que existe um céu, dizem essas coisas sem qualquer garantia ou garantia de que irão para o céu quando morrerem. Quando alguém morre, em seu funeral haverá algum canto e um pastor fará um breve discurso e falará algumas palavras de conforto, dizendo que o falecido agora foi para o céu, mesmo que não se saiba realmente se ele foi para o céu ou para o inferno. Isso tudo é muito vago. É o mesmo quando se trata da terra pura que os budistas falam. Certa vez, conversei com um monge budista e quando perguntei a ele, existe um lugar como uma terra pura? Ele disse que a terra pura é um mundo infinito onde sua vida desaparece à distância completamente, como uma nuvem que desaparece ao longe. Ele disse que esta era a terra pura. Ele era um monge budista muito competente e foi isso que ele disse no decorrer de nossa conversa. Ele disse que as pessoas que alcançam o Nirvana vão para esta terra pura, mas a maioria das pessoas comuns se reencarna. Eles renascem neste mundo como vacas, como moscas, como mosquitos ou algum outro animal. É o caso das pessoas comuns. Mas se uma pessoa passa por um curso completo de treinamento espiritual, atinge um estado espiritual perfeito e alcança o Nirvana, ela entrará na Terra Pura. Nesse estágio, seu chamado Eu desaparece completamente. Ele deve desaparecer completamente para não sofrer. Se houver apenas uma pequena parte de seu Eu restante, ele continuará a sofrer. E é por isso que desaparecer completamente é alcançar a Terra Pura. Foi assim que ele me explicou. As pessoas têm todos os tipos de pensamentos sobre o futuro, sobre a morte, sobre a felicidade e assim por diante.
E enquanto elas vivem neste mundo, as pessoas vão e vêm enfrentando esses muitos e vários problemas. Isso que é a vida. Uma coisa que eu gostaria de dizer a vocês é que vocês precisam se apegar a algo definitivo no curso de suas vidas neste mundo. Uma pessoa que pode estar satisfeita hoje, mesmo sabendo que vai morrer amanhã, uma pessoa que pode enfrentar sua morte com confiança, uma pessoa que pode rir diante da morte, uma pessoa que pode enfrentar sua morte com alegria e exuberância, uma pessoa que pode terminar sua vida triunfante dessa maneira, pode ser considerada uma pessoa verdadeiramente feliz. Então, este mundo em que estamos vivendo agora é extremamente complexo. Existem todos os tipos de problemas que tornam as coisas muito complicadas. Como resultado de viver neste mundo complicado, nossos pensamentos também são complicados, assim como nossas próprias vidas. As pessoas não sabem o porquê, mas à medida que estão vivendo suas vidas, estão achando cada vez mais difícil respirar. Na verdade, estão ofegantes. E parece que estamos vendo isso cada vez mais com o passar dos dias. O tipo de ambiente social em que vivemos gera cada vez mais estresse, e não posso dizer quantos casos de doença mental estão surgindo por causa disso. Como resultado de todos esses desenvolvimentos, assim como o corpo de uma pessoa envelhece lentamente pouco a pouco, a história da humanidade, o mundo inteiro, a própria Terra, está ficando sem fôlego. Não sabemos exatamente a causa, mas há algum tempo está doente e continua a envelhecer. Como vivemos em tal ambiente, não temos escolha a não ser pensar em como devemos viver nossas vidas para lidar com esses muitos problemas. Enquanto isso, as taxas de criminalidade também aumentaram a uma taxa tremenda. Mesmo apenas 30 anos atrás, as coisas não eram tão ruins quanto são hoje. Não é mais incomum ouvir que alguém foi assassinado mesmo por uma pequena quantia de dinheiro. Mesmo na manhã de hoje na TV, saiu uma notícia sobre um ladrão que assassinou uma mulher e fugiu com o dinheiro dela. Por que o mundo ficou assim? É porque quando as pessoas olham para frente, elas não conseguem ver nenhum futuro para si mesmas. As pessoas pensam que realmente não importa como você vive, pois tudo acaba no mesmo. Eles tentam ficar ricos rapidamente e pensam: se eu for pego e for para a prisão, é para lá que irei. Se eu morrer, morro. É assim que a vida é. Então posso muito bem viver como eu quiser. Eles desistiram da vida. Então eles acham que podem fazer o que quiserem. Parece que esta é a maneira como o mundo está se desenvolvendo agora. Enquanto vivemos nesses tempos frustrantes e caóticos, as pessoas trabalham duro em vários projetos, esperando que talvez possam encontrar uma maneira, alguma pequena abertura, onde sintam que podem respirar novamente. Parece que as pessoas estão tentando vários métodos e fazendo um esforço tremendo para conseguir algo assim. Não tenho certeza se isso soará um tanto presunçoso ou precipitado, mas gostaria de começar com a premissa de que uma resposta clara para todos esses problemas deve ser encontrada na Bíblia. Deixe-me explicar. Se a Bíblia não contivesse uma certa verdade que fornecesse uma resposta definitiva e uma resolução para a vida do homem, em que os problemas estão se acumulando, a Bíblia não seria diferente e não seria melhor do que qualquer uma das teorias que as pessoas sonham para enganar os outros? É isso que eu penso. Muitas pessoas começam a ler a Bíblia pensando que pode haver algo nela para eles. Mas, com muita facilidade, eles a deixam de lado, incapazes de encontrar qualquer coisa em suas páginas, e dão as costas e vão embora. Parece que existem muitos casos assim. Vamos para um versículo da Bíblia.
está no Evangelho de João, capítulo 3. Está no Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 3. Vou ler do versículo 3 ao versículo 5. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 3 ao 5. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Tenho falado sobre alguns dos problemas enfrentados pelas pessoas em nosso mundo hoje. Problemas que as deixam frustradas e mal conseguem respirar. Mas eu gostaria de lhes dizer de antemão que, se algum dia vocês puderem ter a experiência definitiva de nascer de novo, vocês serão capazes de viver neste mundo extremamente caótico, com alegria, paz e felicidade. O que significa nascer de novo? Seu primeiro nascimento é quando você nasce do ventre de sua mãe. Esse é o seu nascimento físico. Mas aqui Jesus falou sobre nascer de novo. Este homem, chamado Nicodemos, estava em uma posição semelhante à de um membro do Congresso. Ele veio a Jesus à noite e Jesus disse essas palavras no decorrer da conversa: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isto é o que ele disse. Nicodemos nunca tinha ouvido nada assim. Estas eram palavras muito estranhas para ele. Então ele perguntou como é possível que uma pessoa adulta volte a entrar no ventre de sua mãe e nasça pela segunda vez. Ele perguntou isso porque não sabia o que significava nascer de novo. Já que Jesus disse que um homem deve nascer de novo, talvez alguns de vocês que estão ouvindo isso agora também estejam se perguntando como pode nascer fisicamente uma segunda vez. Mas vocês não devem pensar dessa forma. Não é que sua carne nasça uma segunda vez. A primeira vez que você nasce é quando você nasce fisicamente do ventre de sua mãe como um bebê. A segunda vez que você nasce é chamado de nascer de novo. Em outras palavras, é um renascimento. Um renascimento é quando você nasce pela segunda vez. Nascer de novo é nascer uma segunda vez. Então Jesus disse que nascer de novo não era o caso de um idoso entrar no ventre de sua mãe uma segunda vez e nascer mais uma vez, mas ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Isto é o que Jesus disse. Agora, então, o que significa nascer da água e do Espírito? Há um Espírito dentro de uma pessoa e é esse Espírito que precisa nascer uma segunda vez. É o Espírito que nasce de novo. Quando o Espírito nasce de novo, a pessoa se liberta de todas as frustrações que enchiam seu coração e passa a ter um senso de valores completamente diferente. A forma como ele vê a vida muda completamente. Mesmo que eu morresse hoje, seria capaz de enfrentar minha morte sem arrependimento, medo ou tristeza. Eu seria capaz de sorrir. Tal é um vencedor que venceu a morte. Você pode se tornar assim. É por isso que Jesus disse isso. Então, se você puder nascer de novo, não importa quão agonizante este mundo possa ser, ou quantos problemas você tenha que enfrentar. As pessoas descrevem este mundo como um mar de amargura, não é? Por causa de todos os problemas amargos que devem ser enfrentados.
Mas se você puder nascer de novo, poderá caminhar sem hesitação na superfície desse mar de problemas. Você poderá viver sua vida dessa maneira. Não estou apenas falando tudo isso. É pelo motivo de eu ter experimentado nascer de novo que estou lhes dizendo que é assim. Se eu puder contar brevemente como eu nasci de novo, nasci em uma família cristã. Meu pai era um presbítero numa igreja presbiteriana e eu era um de seus 4 filhos. Havia a minha irmã mais velha, meu irmão mais velho, minha irmã mais nova e eu. Então éramos 4. Desde criança, eu era muito diligente em ir à igreja, mas quando eu tinha cerca de 12 anos, minha mãe faleceu. Mais tarde, seguindo a recomendação de meu pai, me formei numa faculdade de teologia e me tornei pastor. Mesmo sendo um pastor, eu não nasci de novo. Mesmo sendo um pastor, eu não nasci de novo. Então, não houve mudança em meu coração. Como meu coração permaneceu o mesmo de qualquer pessoa comum que não fosse um pastor, minha visão da vida, minha visão do mundo, minha atitude em relação às posses materiais eram todas iguais às de outras pessoas. Como era com essas mesmas atitudes que eu levava minha Bíblia e pregava sermões para minha congregação, eu me sentia frustrado, e meus ouvintes provavelmente sentiam o mesmo. Parece que eu era muito bom em pregar sermões e fui reconhecido por isso. Eu até conduzi reuniões de avivamento, mas não importa o que eu fizesse, eu tinha um fardo pesado em meu coração. Então, como eu poderia trazer alívio ao coração dos outros? Mesmo assim, trabalhei como pastor por cerca de 10 anos. Eu era uma pessoa com consciência limpa. Tendo crescido em uma família cristã, aprendi desde a infância que mentir era pecado. Então, tentei não mentir. E como me ensinaram que a raiva é um pecado, tentei não ficar com raiva. Mesmo assim, havia momentos em que eu ficava com raiva e às vezes eu contava uma mentira. E toda vez que eu fazia isso, eu me sentia desconfortável em meu coração. Quando li a Bíblia, descobri que diz que não devo mentir, e diz que não devo ficar com raiva. Mas achei impossível não mentir ou ficar com raiva. Então, o que eu poderia fazer a respeito? Perguntas como essa começaram a brotar em meu coração. Assim, os ensinamentos da Bíblia não correspondiam ao que estava realmente em meu coração. Em outras palavras, meus ideais não correspondiam à realidade. Havia essa tremenda inconsistência na minha vida. Passei dia após dia me sentindo perdido e em conflito no meio desse estado em minha vida. Em meio a essa inconsistência, eu me sentia em conflito e perambulava perdido dia após dia. Quando eu era criança, meu pai vivia de tal maneira que se um sem-teto batesse na porta de nossa casa quando estava frio no meio do inverno, meu pai o convidava para ficar conosco. Nós mesmos éramos pobres e nossa casa só tinha 2 quartos. Meu pai dormia no quarto principal e fazia um mendigo dormir lá no quarto dele. Ele era uma pessoa assim. Mais tarde, a sala ficava cheia de piolhos e ele não tinha escolha a não ser mandar o visitante embora. Um dia, quando eu era criança, um mendigo veio à nossa casa no meio do inverno para pedir comida. Meu pai abriu a porta e, vendo o homem, perguntou: "Você está com frio?" Tremendo, o mendigo respondeu: "Sim, estou." Sem outra palavra, meu pai simplesmente tirou sua própria jaqueta e a colocou no homem, dizendo-lhe para ficar com ela. Esse é o tipo de pessoa que meu pai era. Fui criado por um pai assim. Então, eu também estava inclinado a viver de acordo com minha consciência limpa, já que cresci em tal ambiente. Assim, depois que me tornei pastor, surgiu um conflito em meu coração. Deixe-me explicar.
Um dia, enquanto li o capítulo 22 do Evangelho de Mateus, me deparei com a parte em que um perito na lei perguntou a Jesus: qual é o maior mandamento na lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Eu havia deixado de lado a parte sobre amar a Deus. Eu havia deixado de lado o amor de Deus. Mas então diz para amar o seu próximo como a si mesmo. E essas palavras perfuraram meu coração profundamente. Eu era um pastor e era minha tarefa pregar o que está na Bíblia, já que a Bíblia fala tanto sobre o amor. Eu fazia o meu melhor para pregar sobre o amor. Mas quando me perguntei se eu mesmo realmente amava o meu próximo como a mim mesmo, não pude dizer que sim. Então, isso era um problema, não era? Eu subia no púlpito e pregava meus sermões. Com a Bíblia na mão, eu falava, mas o que eu dizia era tudo mentira. Isso porque eu mesmo não podia amar meu próximo como a mim mesmo. Se eu não podia fazer isso sozinho, então como eu poderia dizer aos outros para amar? Este era o problema. Minhas palavras não passavam de mentiras. Então, a questão que deu origem ao problema no meu coração foi o fato de eu ser um hipócrita. Eu sou um hipócrita. Porque eu estava pregando e dizendo aos outros para fazer algo que eu mesmo não era capaz de fazer. Isso não me torna um hipócrita? Então um dia aconteceu o seguinte. Foi quando eu estava sendo transferido da igreja no campo para outra na cidade. Recebi um convite para uma igreja na cidade. Eles queriam me ouvir pregando, e, se aprovassem, me convidariam para ser seu pastor. Mas primeiro, eles queriam me ouvir pregar. Então eu pensei sobre o que eu poderia falar. Enquanto eu estava pensando sobre qual assunto eu deveria pregar nesta ocasião, fiz o seguinte. Hoje em dia, eu prego com apenas uma Bíblia na mão. Mas naquela época, eu escrevia meus sermões em um grande caderno, preenchendo pelo menos 5 páginas frente e verso. E então apenas lia o que estava escrito. Nessa ocasião, escrevi como título do meu sermão: Sou um assalariado, e comecei a preparar o que diria. Então, fui à igreja numa cidade e fiz meu sermão de prova. Comecei dizendo: o título do meu sermão hoje é Sou um assalariado. Meus ouvintes imediatamente começaram a murmurar entre si. Ele é muito estranho. Ele se considera um assalariado. Eu disse a eles que estava dizendo isso porque se eles não me pagassem, eu não poderia ir lá. Eu iria pregar lá e cumpriria meus deveres como pastor em troca de ser pago. Então isso fez de mim um assalariado. Então eu disse a eles que faria o meu melhor na posição de assalariado. Esta era uma igreja da cidade e era frequentada por pessoas de alto status na sociedade e outras que eram muito ricas. Mas eu preguei aquele sermão e eles me aprovaram. Já que me parecia ser uma pessoa diferente, eles decidiram me dar uma chance. Eu vivi assim, mas chorei todos os dias. Todos os dias, eu me levantava antes do amanhecer e fazia minhas orações matinais, mas no final estava encharcado de lágrimas. Eu estava com muita angústia no meu coração. Eu era um assalariado, um hipócrita. Eu disse aos outros que eles deveriam praticar o amor quando eu não podia fazê-lo. Eu era um hipócrita. Mas não importa o quanto eu chorava, isso não ajudava. Às vezes eu ficava acordado a noite toda orando. Houve até uma vez em que fui para as montanhas e fiquei 3 dias sem comer nada e sem dormir. Eu apenas fiquei orando continuamente o tempo todo. Mas mesmo assim, não me deu nenhum conforto. Parecia não haver nada que eu pudesse fazer para resolver o problema. Então um dia, li um artigo em uma revista. Havia uma revista naqueles dias chamada O Mundo das Ideias, e o artigo estava nesta revista. O autor escreveu: uma prostituta vende seu corpo para ganhar a vida, um professor vende conhecimento para ganhar a vida, e o pastor de uma igreja vende ética e moral para ganhar a vida. Então, qual é a diferença entre eles? Ele disse que a prostituta e o pastor eram a mesma coisa. Ambos estavam tentando ganhar a vida. Quando li este artigo,
senti como se alguém tivesse pegado uma faca afiada e estivesse cortando meu coração. Cheguei até a achar que uma prostituta era mais honesta do que eu. Uma prostituta é tratada com desprezo por muitas pessoas, mas ela não tenta esconder o fato de que ela é uma pecadora. E outros passam por cima dela enquanto ela tenta ganhar a vida. Mas, quando eu subia no púlpito da igreja, usando minha toga, parecia um anjo aos olhos daqueles que olhavam para mim. Eles achavam que eu era maravilhoso, e as boas palavras que saíam dos meus lábios pareciam fluir tão suaves quanto a seda. Mas quando eu realmente olhei no fundo do meu coração, parecia que eu não era diferente de uma prostituta. Por quê? Porque eu não era diferente. Eu nunca havia roubado nada, mas quando eu via as coisas, sentia ganância e tinha vontade de possuí-las. Eu nunca tinha cometido o pecado de adultério, mas vocês acham que os pastores são diferentes dos outros homens? Quando eu via uma mulher bonita, sentimentos estranhos despertavam dentro de mim. Somos todos iguais por dentro. No dia em que li aquele artigo da revista, chorei a noite toda. Senhor, por quê? Há tantas outras maneiras de ganhar a vida neste mundo. Por que você me deu o trabalho de um pastor para que eu tenha que ser falso, atormentado pela minha consciência e viver como um hipócrita? Por que o Senhor me fez ganhar a vida dessa maneira? Por favor, dê-me outro emprego. Ou então, tire a minha vida. Chorei a noite inteira. Então um dia, enquanto eu lia a Bíblia, certas palavras da verdade resolveram o problema. Ao mesmo tempo, todas as angústias e sofrimentos em minha consciência que eu vinha passando acabaram. A princípio, eu não sabia o que tinha acontecido. Mais tarde, conheci um missionário que conhecia e contei a ele sobre isso. Quando ele ouviu o que eu disse, ele agarrou minha mão e disse: "É isso. Isso é nascer de novo." Uma vez que conheci essa verdade, o mundo se tornou totalmente diferente para mim. Este ainda é o caso, mesmo até agora. Toda a minha visão de vida mudou. O mundo triste e doloroso que eu conhecia agora estava longe, muito longe. Recebi uma resposta definitiva dessas palavras da Bíblia, e é por isso que estou lhes contando tudo isso. Isso foi em 18 de novembro de 1961. Desde aquele dia, como resultado de conhecer essa verdade, tenho sido criticado por muitas pessoas e passei por muitas aflições difíceis. Mas nunca tive arrependimentos em meu coração. Nenhuma vez. Agora, posso enfrentar a morte, não importa quando ela venha, e posso dar boas-vindas à morte. Por quê? Não é que meu rosto mudou. Algo mudou dentro de mim. Vamos para a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 35. João, capítulo 10, versículo 35. Por favor, repitam comigo. Se ele chamou deuses àqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada.
Vocês já leram esse versículo antes? Diz que se você receber a palavra de Deus, você será como um Deus. Diz que um ser humano se tornará um Deus. Como uma pessoa pode se tornar um Deus? O que isso significa é que se você recebe a palavra de Deus, você nasce de novo e se torna um filho de Deus. Visto que Deus é Deus, os filhos de Deus também são deuses. Estas palavras foram ditas por Jesus. Lemos anteriormente, em João capítulo 3, que Jesus disse: "Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de água e do Espírito." Isto é o que ele disse. Nascer da água e do Espírito é o que acontece quando uma pessoa entende a verdade na palavra de Deus e recebe o Espírito Santo. Então, é o Espírito que nasce de novo. Vamos ler outro versículo da Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo 23. Versículo 23. Deixe-me ler para vocês. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Nascer de novo vem através da palavra de Deus. Acontece através da palavra de Deus. É quando você entende algo na palavra de Deus. Isso não significa que você venha a entender o significado de algo que você não conhecia antes. Significa que algo em um versículo ou frase da Bíblia resolve um problema que tomava conta do seu coração. Você tem um problema que tomava conta do seu coração, mas então algo na Bíblia resolve esse problema. Isso é o que significa vir a entender algo na Bíblia. Quando isso acontece, seu espírito nasce de novo. Este é o processo pelo qual uma pessoa nasce como um filho de Deus. As pessoas falam sobre se tornar um filho de Deus, mas geralmente pensam sobre isso de forma muito vaga. Eles dizem que Deus é seu pai porque eles acreditam nele. E assim, eles podem se dirigir a Deus como pai. Então, eles repetidamente invocam a Deus como seu pai. Mas, na verdade, existem muitas pessoas que não são filhos de Deus. Não é só porque uma pessoa pensa que Deus é seu pai que ela está qualificada para invocar Deus como seu pai. Você só se torna um filho de Deus quando você realmente entende a verdade na palavra de Deus e recebe o Espírito Santo. Esta questão está agora escondida de muitas pessoas e tornou-se um mistério. Também é verdade que as pessoas costumam falar sobre receber o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo. Como uma pessoa recebe o Espírito Santo? Hoje em dia, há muita confusão sobre a questão de receber o Espírito Santo e a experiência real de receber o Espírito Santo também se tornou um mistério. Algumas pessoas afirmam que receber o Espírito Santo é receber fogo. Dizem que quando você recebe esse fogo, todo o seu corpo fica quente e você começa a tremer. Durante essas palestras, também estaremos discutindo sobre esse assunto em detalhes, mas receber o Espírito Santo não é assim. Experimentar seu corpo ficando quente e trêmulo não é receber o Espírito Santo. Vocês precisam estar cientes disso, já que o Espírito Santo é Espírito. Você não percebe o Espírito Santo através de sua carne. Se isso é o que você espera, você está entendendo mal o Espírito Santo. Mas vocês definitivamente precisam receber o Espírito Santo. Vocês devem receber o Espírito Santo,
pois receber o Espírito Santo é nascer de novo. Nesse caso, o que é receber o Espírito Santo? Vamos para o Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 63. Está no Novo Testamento. João, capítulo 6, versículo 63. Por favor, repitam comigo. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. O que se está dizendo é que todos neste mundo têm um espírito, mas esse espírito está em um estado morto. Há um espírito dentro de você. Está lá, mas está morto. Seu espírito está morto, mas esse espírito morto não pode ser revivido por meio de sua carne. Então, o que vai torná-lo vivo novamente? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. O Espírito vem e dá vida ao seu espírito. O Espírito Santo vem e faz isso. É o Espírito que vem e dá vida ao espírito morto de um indivíduo. A carne não pode fazer isso. Mas Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. As palavras são espírito. As palavras são vida. Então, aceitar a palavra do Senhor é se tornar um Deus. Quando você entende a verdade na palavra de Deus, o Espírito Santo vem até você. Por favor, mantenham este conceito básico em mente. Enquanto estamos estudando a Bíblia agora, se apenas um ponto da Bíblia entrar em seu coração, esse é o Espírito Santo vindo até você. Mas, como vocês não sabem qual parte da Bíblia entrará nos seus corações, vocês precisam prestar muita atenção enquanto leem e ouvem as palavras da Bíblia. Existem inúmeras pessoas hoje em dia que carregam uma Bíblia, lendo-a e estudando-a, mas, mesmo assim, não se beneficiam nem um pouco dela. Eles tomam o que a Bíblia diz como conhecimento comum. Há uma grande tendência das pessoas fazerem isso. Mas, como vocês não sabem quando, a que horas ou qual parte da Bíblia virá e resolverá o problema em seus corações, é importante que vocês ouçam todas essas palestras e certifiquem-se de não perder uma única parte. Se vocês não fizerem isso, se vocês apenas vão e vêm sem prestar muita atenção, é muito possível que vocês percam a chance, tornando-se confuso e incapaz de organizar suas ideias. É muito possível que vocês não consigam seguir o que está sendo dito. Em 18 de novembro de 1961, eu definitivamente nasci de novo através das palavras dessa Bíblia. Eu definitivamente nasci de novo e minha visão da vida mudou, assim como minha visão do mundo. É porque toda a minha vida mudou depois que conheci essa verdade com absoluta segurança, que agora sou capaz de lhes contar tudo isso. Jesus disse muito claramente que se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Isso é absoluto e incondicional. Vamos para outro versículo da Bíblia. Está bem no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 20. Versículo 15. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Por favor, repitam comigo. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no Lago de Fogo. O Lago de Fogo é o inferno. Portanto, a questão é se você experimentou ou não definitivamente nascer de novo.
Se você teve uma experiência definitiva de nascer de novo, seu nome está escrito no livro da vida. Agora vamos para o Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Nela jamais entrará algo impuro. Aqui está falando do reino de Deus. Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro podem entrar no reino de Deus. Isso é o que está dizendo. Então, esse é um assunto extremamente importante. Não é uma questão de quanto tempo você frequenta a igreja e também não é uma questão da posição que você ocupou em sua igreja. Não tem absolutamente nada a ver com algo assim. É uma questão de você ter nascido de novo ou não. Se você recebeu ou não o Espírito Santo através do entendimento da verdade na palavra de Deus. Essa é a única questão aqui. E é por isso que estou dizendo tudo isso. Talvez vocês estejam pensando que basicamente vocês não acreditam na Bíblia. Talvez vocês estejam pensando, do que ele pensa que está falando? Basicamente, eu simplesmente não acredito na própria Bíblia. A Bíblia foi escrita por algumas pessoas há muito tempo, pessoas que apenas escreviam seus próprios pensamentos e ideias. Isso é tudo que existe na Bíblia. Diz que Jesus andou sobre as águas, que ressuscitou os mortos e que alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães de cevada e 2 peixes. Você já ouviu essas mentiras? Eu simplesmente não consigo acreditar nessas coisas. É tudo um monte de bobagem. É porque acho que pode haver alguns entre vocês que não acreditam na Bíblia, que eu gostaria de mostrar a vocês hoje que a Bíblia é de fato verdade. Não há uma única palavra na Bíblia que seja abstrata ou tenha se originado da mente ou imaginação do homem. Primeiro, gostaria de apresentar algumas evidências que indicam que a Bíblia é verdade. Vamos ao Antigo Testamento. Jó, capítulo 26. Jó está logo antes de Salmos. Jó, capítulo 26. Vou ler o versículo 7. Jó, capítulo 26, versículo 7. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada, envolve as águas em suas nuvens, e estas não se rompem sob o peso delas. O livro de Jó foi registrado há cerca de 3.000 anos, 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás é muito tempo atrás. Mesmo que isso tenha sido escrito há muito tempo e naqueles dias não houvesse nada como a ciência moderna que temos hoje, diz aqui: ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio. Deixe-me explicar o que isso significa. Quando diz os céus do norte, está se referindo ao Polo Norte. Há um espaço vazio acima do Polo Norte. O que isso significa? O que você está falando? Todo o espaço é vazio. Talvez seja isso que vocês estejam pensando. Se você sai em uma noite clara e olha para o espaço, não está vazio, está cheio de estrelas, brilhando como joias cravadas no teto. Não está vazio, está cheio de estrelas. A galáxia é tão cheia de estrelas que parece até nublada. Mas está dizendo aqui que no espaço, acima do Polo Norte, há uma área onde não há estrelas. Quando diz aqui os céus do norte são espaço vazio, significa que nenhuma estrela deve ser vista. Em outras palavras, não há estrelas no espaço acima do Polo Norte. O escritor desta parte da Bíblia registrou essas palavras 3.000 anos atrás. Isso não se trata de religião.
está falando sobre fatos, sobre a Terra e do universo. Se vocês olharem aqui, este é um artigo do New York Times de outubro de 1981. O artigo diz que os astrônomos encontraram um vasto buraco no espaço que é estimado em 300 milhões de anos-luz de largura e está localizado nos céus do norte. Isso foi descoberto por astrônomos usando um telescópio em 3 grandes observatórios nos Estados Unidos. Então, vocês veem que, observando o espaço sideral, a ciência moderna descobriu que há um enorme espaço vazio além da Ursa Maior nos céus do norte. Quase não há estrelas neste espaço, que tem um diâmetro de cerca de 300 milhões de anos-luz. Foi o que foi noticiado na imprensa. A Bíblia disse isso 3.000 anos atrás. Então, o que quero dizer é que Jó, capítulo 26, versículo 7, é verdade. Estas não são as palavras de alguém apenas balbuciando. Estas palavras, que foram escritas na Bíblia há 3.000 anos, são verdadeiras. Não são mentiras, elas são verdadeiras. A Bíblia não contém palavras vazias que não sejam verdadeiras. A Bíblia não contém nada além da verdade. Cada palavra da Bíblia é verdadeira. Portanto, se vocês aceitarem as palavras da Bíblia como verdadeiras, descobrirão uma verdade surpreendente dentro de suas páginas. Mas, se vocês não aceitarem as palavras da Bíblia assim como elas são, não poderão evitar o caminho verdadeiramente infeliz que está diante de vocês. Vamos para a carta aos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Está no Novo Testamento. Vou ler a partir do versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Deixe-me explicar o que isto está dizendo. Aqui diz: a ira de Deus é revelada. Este é o julgamento. O julgamento de Deus será revelado. Mas a quem será revelado? O julgamento será revelado para aqueles que dizem que não conhecem a Deus, aqueles que não acreditam em Deus. Isso é o que isso está dizendo. De todos os pecados que existem, o maior é o pecado de não crer em Deus. Por quê? A maioria das pessoas considera o roubo um pecado. Dizem que é pecado roubar alguma coisa. Dizem que o sequestro é pecado. Usar drogas é pecado. E jogatina é um pecado. Essas são as ações que eles consideram pecados. Mas eles não acham que é pecado não crer em Deus. Vocês sabem por quê? Acham que só os loucos acreditam em Deus, e qualquer um, em sã consciência, não acredita em Deus. Dizem que é normal uma pessoa inteligente não acreditar em Deus. Então eles se gabam de sua própria inteligência,
dizendo que não acreditam em Deus. Eles preferem acreditar em sua própria força. Tem muita gente que pensa assim. Se algum de vocês aqui hoje pensa dessa maneira, por favor, ouça-me com atenção. Suponha que houvesse um casal que não pudesse ter filhos, mas eles conseguiram ter um filho. Ele era filho único. Ele era muito precioso para eles quando o criaram. Eles o abraçariam, balançando-o em seus braços. Ele era extremamente precioso para eles, mas ele ficou completamente mimado. Foi assim que ele cresceu. Então, quando adulto, ele tinha uma natureza agradável e, quando saía, era gentil e compassivo com pessoas de fora de sua família. Como resultado, as pessoas diziam: "Não sei quem são os pais dele, mas ele é muito bondoso. Ele é um jovem excepcional." As pessoas nunca pararam de elogiá-lo assim. Mas, quando este filho foi para casa, evitou completamente o pai. Ele dizia coisas como: "O velho ainda não está morto?" Ele não lhe deu o respeito devido a um pai. Ele ignoraria seu pai. Ele tratou seu pai com completo desdém. Quando estava fora de casa, era cortês e conquistava o coração de outras pessoas, mas assim que voltava para casa, tratava seu pai assim. Então, aos olhos das pessoas de fora, ele parecia ser tão honesto e uma pessoa verdadeiramente notável. Mas, como ele apareceu aos olhos de seu pai? Ele era uma criança completamente ingrata. Ele era um patife completo. Aos olhos de seu pai, ele era um pecador terrível. Pensem sobre isso. Está tudo bem ser legal com outras pessoas, mas viver sua vida não acreditando em Deus e ignorando-o é o maior pecado que existe diante de Deus. Deus criou tudo nos céus e na terra. Deus também criou o homem. Quando digo isso, talvez vocês estejam pensando: criação? Que criação? O homem evoluiu de um ancestral comum que os humanos compartilham com os macacos, e o macaco evoluiu através de um longo processo de evolução que começou com a ameba e outras criaturas unicelulares. Vocês só precisam considerar o sangue. Não há como o sangue mudar. Se vocês pegassem o sangue de um macaco e o transfundissem em uma pessoa, essa pessoa iria inchar e morrer. O sangue nunca muda. Vocês acham que são descendentes de um macaco? De qualquer forma, Deus julgará o pecado de não crer nele. Então isso está dizendo que chegará o dia em que o terrível julgamento de Deus acontecerá. A Bíblia nos diz que, mesmo naquele dia de julgamento, ninguém será capaz de se defender ou dar desculpas. Vamos ler isso. Versículos 19 e 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Senhor, eu não podia vê-lo com os meus olhos físicos e nem podia ouvi-lo. Como eu deveria acreditar em você? Foi por isso que eu não acreditei. Então por que você está me julgando? Por que você está me mandando para o inferno? Diz aqui que você não poderá dar tal desculpa. Por quê? É porque Deus tornou possível para você conhecê-lo. Deus providenciou duas maneiras pelas quais o homem pode conhecê-lo. Deus providenciou esses dois caminhos, mas as pessoas se tornaram preguiçosas. Eles querem desfrutar das coisas da carne. Estão presos aos prazeres físicos de viver neste mundo e assim vivem suas vidas ignorando Deus. Por quê? Se eles pensassem que Deus existe,
isso os impediria de fazer o que eles querem fazer. Eles nem procuram por Deus. Portanto, há duas maneiras de conhecer a Deus. A primeira dessas maneiras deve ser encontrada dentro de você. Se algum de vocês aqui hoje acha que Deus não existe, se algum de vocês não acredita em Deus, pense assim: qual é a diferença entre o homem e os animais? O que diferencia o homem dos animais? Os animais não têm nenhuma forma de religião, mas o homem tem religiões. Essa é a diferença. A razão pela qual o homem procura a religião é que ele tem um espírito dentro de si. É por isso que o homem procura a religião. O homem tem um espírito? Eu não tenho nada de espírito. Se algum de vocês pensa assim, por favor, me deem uma chance. Isso é algo que costumo falar. Costumávamos ter um cachorro em nossa casa. O nome dela era Lisa. Não demos esse nome ao cachorro. Ela já tinha esse nome quando veio até nós. Ela era apenas um cão muito pequeno. Seu cabelo era tão comprido que descia e cobria seus olhos. Então, se ela queria olhar para alguém, ela tinha que olhar assim. Era assim que ela olhava para as pessoas. Ela era apenas uma cachorra muito pequena, mas ela era realmente feroz. Quando alguém entrava pelo portão da frente, a cachorra simplesmente ia até a pessoa e farejava ao redor e não fazia nada. Mas quando nossos visitantes tentavam sair e tinham um pé para fora da porta, a cachorra vinha atrás deles e mordia seus calcanhares. Como o cachorro era pequeno, não era um problema tão grande, mas nossos visitantes se assustavam e gritavam: "Ah!" Mas vocês sabem o que a Lisa fazia? Ela fingia inocência e simplesmente se virava e ia embora como se não tivesse feito nada de errado. Ela simplesmente ia embora. Tinha algo faltando naquela cachorrinha. O que estava faltando? Poderíamos dizer que ela não tinha vergonha. Em outras palavras, ela não tinha consciência. Ela não tinha consciência. No caso de uma pessoa, por pior que seja, se der um soco no nariz de outra pessoa e sair sangue, quando ela vir a outra pessoa sangrando, ela começará a se arrepender do que fez e pensará: talvez eu tenha ido longe demais. Eu deveria ter sido um pouco mais paciente. Esse é o remorso da consciência. O que é a consciência? É o espírito. A consciência é o espírito. Esta é a diferença entre o homem e os animais. Como os animais não têm espírito, quando morrem, é o fim para eles. Pelo motivo do homem ter um espírito, quando morre, não é o fim. Mas também por causa da atividade da consciência, o homem procura a religião. É por isso que as pessoas vivem vidas religiosas. Vocês não têm consciência? Não há uma consciência dentro de vocês? Se vocês têm consciência, devem saber que tem um espírito dentro de vocês. Coloquem o marcador aqui em Romanos e vamos para Gênesis capítulo 1. É o primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olhem o que diz aqui. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus. Deus não existe na carne como nós.
No Evangelho de João, capítulo 4, há um versículo que diz: por favor, repitam comigo. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Diz que Deus é Espírito. Deus não é carne como nós. Ele é Espírito. Nesse caso, quando a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem de Deus, significa que o espírito do homem foi criado à imagem de Deus. É por isso que o homem é visto como a criação suprema sobre todas as outras criações. Ele permanece supremo sobre toda a criação. Então, o que é o espírito? É a consciência. A consciência. O homem pode ser identificado como tal pela sua consciência. Então, qual é a diferença entre o homem e os animais? Os animais são apenas carne. Cada um deles tem uma alma, mas essa alma desaparecerá com a carne. E então, e o homem? O homem tem carne e espírito. Assim é o homem. O que é essa carne? É pó, o pó da terra. Em Gênesis capítulo 2, diz que Deus formou o homem do pó da terra. É porque fomos formados do pó da terra que comemos arroz, comemos carne, comemos pão, comemos verdura. Por quê? Já que o pó da terra é a base de nossos corpos físicos, para satisfazer nossos corpos, devemos supri-los com coisas que vêm do pó da terra. Os elementos encontrados no corpo humano são os mesmos encontrados no pó da terra. Uma pessoa precisa comer quando está com fome e tomar remédio quando está doente. E tanto a comida quanto o remédio vêm do pó da terra. Assim é o homem. Mas e os porcos? Porcos. Quando os porcos estão com fome, vocês os ouvem. Oink, 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 oink. Eles fazem bastante barulho. Mas se você lhes der um pouco de comida para que possam comer até se saciarem, eles se deitarão quietos em toda a sujeira e apenas roncarão. Os porcos são bons em roncar. Eles não têm uma única reclamação, nem uma única reclamação. Enquanto seus estômagos estão cheios, eles não têm queixas. Deixe-me fazer uma pergunta. Por favor, respondam honestamente. Por favor, levantem a mão, se puderem dizer honestamente. Enquanto meu estômago estiver cheio, não tenho queixas. Se vocês tivessem levantado a mão, eu teria insultado vocês e dito que vocês são como um porco. Por quê? Porque o homem não fica satisfeito, mesmo com o estômago cheio? Qual é o motivo disso? É por causa de seu espírito. Porque seu espírito está faminto. Porque o espírito dentro dele está com fome. Se tudo o que existe para o homem é esta carne em que ele vive, e que termina quando ele morre, ele não deveria ficar satisfeito se apenas seu estômago estiver cheio como um porco? Porque o homem não está satisfeito, mesmo quando seu estômago está cheio. É porque ele tem ideais. A que esses ideais pertencem? Eles pertencem ao espírito. O problema é que a realidade do homem não corresponde aos seus ideais. Esses ideais derivam de seu espírito. O homem definitivamente tem um espírito que foi criado à imagem de Deus. E a sua carne foi formada do pó da terra. Por favor, repitam comigo. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade é o alimento para o espírito. O corpo precisa consumir comida e o espírito precisa consumir a verdade. Verdade. O espírito precisa consumir a verdade. E a verdade
é a palavra de Deus. O próprio Jesus é a verdade. É por isso que não há como você estar satisfeito em sua vida até que encontre essa verdade, até que você entenda essa verdade. Houve um dia em que conheci esta verdade. Eu entendi essa verdade. Naquele momento, encontrei satisfação. Na época, as pessoas disseram que eu tinha enlouquecido. Eu andava pela rua com um largo sorriso no rosto. Os loucos são assim, não são? Quando olhei para o mundo, depois de ter percebido essa verdade, parecia uma fossa. Eu tinha pena até das pessoas que viviam no colo do luxo. O homem tem que encontrar essa verdade. Temos uma história para contar às nações. Este hino fala sobre o caminho da verdade. Se você encontrar esse caminho da verdade, poderá encontrar a satisfação que não conseguiu encontrar em nada neste mundo. Esta é a liberdade da consciência, a liberdade do espírito. É quando você encontra a verdadeira liberdade. Então, porque você tem um espírito dentro de você, você é capaz de encontrar Deus através desse espírito. Quando você abre seu espírito, você vem ao encontro de Deus. Há muitas pessoas neste mundo que carregam uma Bíblia consigo, leem a Bíblia e falam sobre a Bíblia. Mas parece que são poucas as pessoas que realmente encontraram Deus em seu espírito. Este é o problema. É através da palavra de Deus que encontramos com Deus. Então, qual é a segunda maneira de encontrarmos Deus? Veja o versículo 20. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Versículo 20. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olhem o que diz aqui. Desde a criação deste mundo, os atributos invisíveis de Deus. Quais são os atributos invisíveis de Deus? Estes são o poder eterno de Deus e a sua natureza divina. O eterno poder de Deus e a natureza divina são invisíveis, mas podem ser vistos através das coisas que ele criou. Isso é o que isso está dizendo. O que isto significa? Deem uma olhada aqui. Aqui temos uma foto. Alguém pintou este quadro. Ao olhar para esta pintura, podemos saber algo sobre o artista, seus interesses, seu caráter e seus talentos artísticos. Se examinarmos este edifício, podemos conhecer algo dos interesses e ideias do arquiteto. De maneira semelhante, visto que Deus criou tudo nos céus e na terra, dentro da criação, podemos ver o caráter de Deus, seus interesses, sua natureza divina, seu poder e sua natureza harmoniosa. Isso porque esta é a obra de arte de Deus. Toda a criação é a obra-prima de Deus. É disso que este versículo está falando. Então, agora vamos pensar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos para Hebreus, capítulo 11.
Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Olhem o que diz aqui. Como Deus criou este universo? Diz que ele criou por sua palavra. Diz que ele criou por sua palavra. Uau! Isso não é incrível? Como é construído um edifício como este em que estamos? Você precisa de maquinário pesado, precisa de trabalhadores e precisa de arquitetos para construir um prédio. Mas a Bíblia diz que Deus criou este universo apenas usando sua palavra. É por isso que as pessoas têm dificuldade em acreditar nisso. Eles acham que isso significa que Deus gritou: Sol, apareça, e o Sol veio a existir, e Terra, apareça, e a Terra surgiu. Quem já ouviu falar de tal coisa? As pessoas não acreditam porque não podem imaginar tal coisa. E isso não se encaixa em suas ideias de senso comum, e eles nem tentam aprofundar no assunto. O que significa quando a Bíblia diz que Deus formou o universo pela sua palavra? Vamos pensar assim. Construí a casa onde estou morando agora. Na época, eu trabalhava em uma emissora. O primeiro passo, quando se trata de construir uma casa, é desenhar os planos. Enquanto me preparava para construir aquela casa, perambulei pela cidade, dando uma olhada em todas as residências particulares. Ao fazer isso, tive uma boa ideia de como construiria a minha casa. O próximo passo foi ir a um escritório de arquitetos e pedir para eles fazerem a planta da casa que eu queria construir. Os arquitetos me perguntaram a metragem quadrada do terreno. Eu disse a eles cerca de 300 metros quadrados. Então me perguntaram quantos andares eu queria que minha casa tivesse, e eu disse 3 andares. Então me perguntaram onde eu gostaria que fosse a entrada. Onde seria a sala de estar? Onde seriam os banheiros? Eles me pediram todos os detalhes e eu disse a eles tudo o que eles precisavam saber. Após cerca de um mês, eles entraram em contato comigo e me disseram que os planos estavam prontos para que eu pudesse ir buscá-los. Eles me deram as plantas. Eles eram como um livro dessa espessura. A próxima coisa que fiz foi chamar um empreiteiro. Eu disse a ele que eu queria construir uma casa de acordo com essas plantas e pedi a ele que supervisionasse a construção da casa. Eu confiei o trabalho ao empreiteiro. Demorou 3 meses para a casa ser construída, e assim que ficou pronta, eu me mudei. Então, como eu construí aquela casa? Eu construí com minhas palavras. O arquiteto me fez perguntas e eu lhe dei as respostas. Minhas palavras se tornaram os planos que foram usados para construir a casa. As plantas eram os princípios pelos quais a casa foi construída. Eram as leis que regem a casa. Isso é o que significa quando a Bíblia diz que Deus criou o mundo pela sua palavra. Todas as leis da natureza neste mundo são a palavra de Deus. As leis da natureza são as palavras de Deus. Minhas palavras eram as leis pelas quais minha casa foi construída. Como seria a entrada? Como seriam os banheiros? A altura das portas? O tamanho dos cômodos? Minhas palavras eram as leis daquela casa. Deus criou este mundo pela sua palavra. Em outras palavras, a palavra de Deus
são as leis que governam todo o mundo natural. Existe algum problema com essa lógica? Existem dois tipos de lei dentro da palavra de Deus. Existem as leis da natureza e então existe a lei do Espírito. As leis da natureza incluem as leis que governam os milhares de milhões de células em nossos corpos. Esta também é a palavra de Deus. Todas as leis que governam tudo em todo o universo são a palavra de Deus. Entender a verdade da Bíblia é a lei do Espírito. Uma vez que esta segunda lei, a lei do Espírito, é cumprida em seu espírito, você nasce de novo como filho de Deus. Este é o plano de Deus. Vamos para Salmos 119. Está no Antigo Testamento. Salmo 119, versículo 89. Salmo 119, verso 89. Deixe-me ler para vocês. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Isso é uma coisa meio estranha de se dizer, não é? Deem uma olhada aqui. Ali estava a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o seu plano para toda a história. É o plano e desígnio de Deus para o curso da história. É a lei de Deus. A história da humanidade foi criada e continua até hoje pela palavra de Deus. Então, primeiro havia a palavra de Deus que continha seu plano e seus desígnios. A criação foi realizada de acordo com a palavra de Deus e a história também continuou a se desenrolar de acordo com a palavra de Deus. Vamos continuar. Verso 90. A tua fidelidade é constante por todas as gerações e estabeleceste a terra que firme subsiste. Diz que Deus estabeleceu a terra. Em seguida, verso 90. Por favor, repitam comigo. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Olhem o que diz aqui. Diz ordens. Ordens são leis. Ordens são leis. Então, vocês veem os céus e a terra, os corpos celestes, as estrelas lá em cima no céu e o sol. Estes são os corpos celestes, e depois há a terra. A terra também permanece até hoje conforme as ordens de Deus, as leis de Deus. Vejam, todas as leis da natureza são a palavra de Deus. Assim como as leis para a construção da minha casa foram minhas palavras, quando a Bíblia diz que Deus criou o mundo pela sua palavra, isso significa que Ele estabeleceu as leis e o mundo foi criado de acordo com essas leis. Há algo errado com isso? Vamos para Salmos 147. Está no Antigo Testamento. Salmos 147, versículo 15. Versículo 15. Ele envia sua ordem à terra, e sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra, e o gelo derrete. Envia o seu sopro,
e as águas tornam a correr. Olhem o que diz aqui. A ordem de Deus é sua palavra, não é? Quando Deus envia sua ordem para a terra, o que acontece na terra? Sua palavra corre veloz. Esta é uma expressão muito interessante. Ele diz, sua palavra corre veloz. O que significa que sua palavra corre veloz? É pelo fato de sua palavra correr veloz que a neve cai. A neve cai como lã. O que isso significa? Isso não significa que a lei está sendo cumprida? As leis são postas em movimento. O outono se torna inverno, a baixa pressão atmosférica se desenvolve, a chuva cai das nuvens e congela para cair como neve. Esta é a palavra de Deus correndo veloz. Estas são as leis de Deus em movimento. Então, o que diz a seguir? Espalha a geada como cinza, faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Estas são todas as leis da natureza em movimento. Esta é a palavra de Deus correndo veloz. Agora o versículo 18. Ele envia a sua palavra e o gelo derrete, envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Como derrete? O inverno vira a primavera, não é? Isso acontece quando a Terra gira em torno do Sol. A Terra gira em torno do Sol de seu eixo enquanto gira em torno do Sol. No processo, o inverno passa e a primavera chega. E porque as temperaturas então aumentam, todo o gelo derrete e os riachos das montanhas derretem. Tudo derrete assim. Assim diz, ele envia a sua palavra e o gelo derrete e envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Os salmos são poemas, e é por isso que se expressa dessa maneira. Quando diz as águas correm, está se referindo à chuva caindo. Desde que o vento sopra. Isso está relacionado à pressão atmosférica. O vento sopra em direção a uma área de baixa pressão atmosférica e as nuvens descem, fazendo com que a chuva caia. E chove. Como é que é assim? Ele envia a sua palavra. É a lei, não é? É importante entender que a criação deste mundo por Deus, através de sua palavra, é a origem da ciência mais fundamental. Deus é a origem de toda a ciência. Todas as leis da natureza neste mundo foram estabelecidas por Deus. E elas são a palavra de Deus. Por meio de suas palavras da natureza, por meio das leis da natureza, Deus criou tudo neste mundo. Quem é Deus? Ele é a origem de todas as leis naturais, e ele é a origem da verdade. Não posso dizer o quanto me sinto frustrado sabendo que poucas pessoas conhecem a Deus. Algumas pessoas caminham pela rua e assim que veem uma pedra de aparência estranha, começam a rezar para ela. Elas pensam que Deus está preso a esta pedra. Nas aldeias do campo, às vezes você encontra árvores velhas e às vezes elas estão podres. Há pessoas na Coreia que esfregam as suas mãos assim na frente de uma velha árvore podre e depois penduram algo na árvore. Batem palmas e se curvam diante dela assim. As pessoas pedem à árvore que as abençoe. Esse não é Deus. Deus é aquele que criou este mundo com sua palavra, com as leis da natureza. Vamos para Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Vou ler a partir do versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra.
Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Hoje em dia, as pessoas se dizem ter estudado bastante, tendem a pensar que a Bíblia é um livro de éticas. Assim, alguns deles leem a Bíblia na esperança de receber alguma lição moral de suas páginas. Eles abrem na primeira página e começam a ler, mas imediatamente se frustram. Por quê? Suas cabeças já estão cheias da teoria da evolução e não podem aceitar algo que diga exatamente o contrário. Deus criou este mundo. Quando leem isso, perdem todo o entusiasmo e não têm mais gosto pela leitura da Bíblia. Tem um gosto amargo para eles. Então eles fecham a Bíblia e a colocam de volta na prateleira. Eles param e dizem adeus à Bíblia. E eles vivem suas vidas sem nenhuma conexão com a Bíblia. Mas, na verdade, o primeiro versículo deste primeiro capítulo da Bíblia é muito importante. Deixe-me falar sobre algo que li certa vez em um livro. Há uma universidade na cidade de Kyoto, no Japão. Chama-se Universidade do Shisha, e seu fundador acreditava em Jesus. O fundador desta universidade disse que passou a acreditar no momento em que leu este primeiro capítulo e primeiro versículo de Gênesis. Ele era um homem com muito conhecimento, mas mesmo que lesse todos os livros deste mundo, dizia que não havia como descobrir deles a lógica ou os princípios dos céus e da terra. Ele procurou continuamente uma resposta para isso, e então, na primeira vez que encontrou uma Bíblia, ele a abriu e leu. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É isso! Então tudo faz sentido. Este mundo está aqui porque Deus o criou. A partir desse momento, ele começou a acreditar. Esta é uma verdade muito preciosa. Deixem-me fazer uma pergunta e, por favor, respondam. Para onde as pessoas vão quando estão doentes? Hein? Eles vão para o hospital, não vão? E se o carro deles quebrar? Hein? Levam ao mecânico, não é? Ou eles vão diretamente para o fabricante. Se o seu carro quebrar e você não encontrar ninguém para consertá-lo, você pode se sentir muito frustrado. Se você estivesse doente e não conseguisse encontrar um hospital, poderia acabar caindo morto na rua. Mas, se finalmente conseguisse encontrar um hospital, imagine como ficaria feliz e aliviado. O homem tem uma doença dentro dele. O que é essa doença? Doenças físicas são doenças, mas há também uma doença do espírito. Há uma doença do espírito. O homem vive uma vida fútil, uma vida de dificuldades. Ele não sabe de onde veio nem para onde vai. Sua vida parece vazia e sem sentido. As pessoas vivem suas vidas dessa maneira, mas por que isso acontece? É por causa da doença em seus corações. A doença em seus espíritos. O que as pessoas com esse tipo de doença precisam? Para onde precisam ir essas pessoas cujos espíritos estão doentes em relação às suas vidas? Quando um carro quebra, há um lugar onde você pode levá-lo. E quando você está fisicamente doente, há um lugar para onde você pode ir. Mas, para onde você precisa ir quando seu espírito está doente? Esta é a questão. Onde precisa ir? Você precisa ir ao Criador. O Criador, que o criou, pode curar o seu espírito doente. Se uma pessoa está mortalmente doente e à beira da morte, um médico pode tentar curá-la, mas o médico não pode ajudar uma pessoa que já está morta. Também, no caso de um carro, se estiver completamente fora do conserto, não adianta levá-lo ao fabricante. Mas já que Deus criou o homem,
Ele é capaz de curar completamente a doença no espírito do homem. E ele faz isso. Meu espírito foi curado. Quando uma pessoa está sofrendo da doença do espírito e não sabe para onde ir para ser curada, basta recorrer à Bíblia e lê-la. Então ele pode dizer: isso mesmo, existe um Criador que me formou e ele pode resolver meu problema para mim. São notícias tão boas. Vocês não acham? Agora vejam o versículo 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. As palavras "no princípio Deus criou os céus e a terra" até dá para entender, mas o versículo 2 é outra história. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas o que tudo isso significa? Talvez você tenha comprado uma Bíblia para você ler e aprender um pouco. Mas então pensa: não sei, esta Bíblia é realmente muito difícil de entender. Não faço ideia do que está falando. Eu simplesmente não consigo ler mais. E você para de ler e fecha a Bíblia. Por favor, não se desesperem. Vejamos este assunto. Deem uma olhada nisso agora. No espaço, o gás de hidrogênio está se fundindo para formar uma massa. Mesmo agora, longe no espaço sideral, as estrelas estão se formando dessa maneira. E os astrônomos têm observado isso. Agora deem uma olhada neste artigo. A manchete diz: Watching as a Star is Born. Significa observando o nascimento de uma estrela. Certa vez fui à cidade de Sacramento, que é a capital do estado da Califórnia. Eu estava visitando um homem que compartilha a mesma fé que nós, e ele estava trabalhando lá na prefeitura. Enquanto eu estava lá, ele me deu uma cópia deste artigo. Achei este artigo muito útil. Mesmo agora, as estrelas estão sendo formadas. Elas são formadas quando o gás se funde no começo. No ano passado, fui a São Francisco. Ali, ao lado da ponte Golden Gate, há um parque. E nesse parque há uma sala de cinema, onde passam um filme sobre as maravilhas do universo. E eles mostram algo assim. Como uma estrela foi formada originalmente? Os elementos gasosos, como o do gás de hidrogênio, se fundiram e, à medida que essa massa de gases girava, os planetas se formaram. Eles mostram tudo isso no filme. Agora, entre eles, vamos dar uma olhada só na Terra. Esta Terra também, no começo, essa estrela se separou enquanto se girava e elementos semelhantes aos do pó da Terra se fundiram. Dentro da Terra, houve uma ignição devido à pressão interna. Pegou fogo e começou a queimar. E à medida que continuava a queimar, transformou-se pouco a pouco em líquido derretido. A consistência deste líquido derretido parece com uma massa do pó de farinha. Então, toda a camada externa de fogo queimou. Ele se queimou todo. Mas a pressão interna fez com que o calor continuasse no interior. É o calor devido à radiação. É por isso que a Terra está queimando até agora no interior da Terra. Por que há tantos terremotos hoje em dia? Vocês sabem por que há tantos terremotos? Está relacionado a este calor, esse tremendo calor aqui. Esse calor é tremendamente poderoso e, como resultado, afeta as placas continentais, fazendo com que elas subam e desçam. Esse calor é assim muito forte
E esse calor frequentemente derrete a superfície e irrompe. Também derrete tudo em seu caminho abaixo da superfície. A lava borbulha e derrete a rocha abaixo da superfície. Ela gradualmente derrete a rocha e irrompe até a superfície. Quando os discípulos de Jesus lhe perguntaram quais seriam os sinais do fim do mundo, ele disse que haveria muitos terremotos. Lemos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Ele disse que haveria muitos terremotos e que isso era um sinal de que o mundo estava chegando ao fim. Neste momento, há um número tremendo de pessoas que morrem em terremotos todos os anos. E há mais e mais terremotos com o passar dos anos. Por quê? Isso significa que a Terra está chegando ao fim de sua vida. Diz isso na Bíblia. Isso não é algo que eu inventei. Não temos tempo para lhe contar tudo, mas quando vocês chegarem em casa, por favor, leiam Isaías, capítulo 24, versículo 19. Por favor, leiam Isaías, capítulo 24, versículo 19. Lá diz claramente que algum dia a terra será despedaçada e destruída. Então, se olharmos aqui, as altíssimas temperaturas dentro da terra, quando tudo ainda era líquido, devido às temperaturas internas muito altas, tudo estava fervendo aqui. A superfície estava toda borbulhando. Estava borbulhando como uma panela de ensopado quando está fervendo. Mas será que só fica borbulhando? Aqui e ali, os buracos se abrem e o vapor sai pelos buracos, não é? Esta situação, o que isto significa? Por favor, repitam comigo. Era a Terra sem forma. É disso que se trata. Essa é a época em que a Terra estava sem forma. E quando diz que era vazia, está se referindo ao fato de que não havia seres vivos na Terra, e então diz que trevas cobriam a face do abismo. Por que trevas? O Sol estava lá longe, mas as muitas águas dos oceanos eram como nuvens, como vapor de água, e cobriam a superfície da Terra completamente. Então a Terra estava na escuridão. A Bíblia diz que trevas cobriam a face do abismo. Vamos para outro versículo da Bíblia. Jó, capítulo 38. O livro de Jó está logo antes dos Salmos. Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38, versículo 8. Deixe-me ler para vocês. Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi. Olhem o que diz aqui. Diz que o mar irrompeu do ventre materno. Assim como uma criança sai do ventre de sua mãe, as águas do mar saíram do ventre materno que chamamos de terra. Então, no versículo 9 diz: quando o vesti de nuvens. Então olhem aqui. A terra estava completamente vestida por nuvens. As nuvens eram sua vestidura. Agora vejam o que diz a seguir. Diz: e em densas trevas o envolvi. Envolveu como um coeiro que é usado para embrulhar, envolver os recém-nascidos. A terra estava completamente envolta em espessa escuridão, como faixas enroladas em torno de um bebê recém-nascido. Isso está falando sobre a Terra quando ela foi formada no começo. Isso foi escrito 3.500 anos atrás. Tudo isso aconteceu pelas leis da natureza. Tudo aconteceu de acordo com as leis. Claramente, é porque Deus criou o mundo, que tudo foi realizado de acordo com as leis da criação. Vamos voltar ao capítulo 1 de Gênesis.
capítulo 1, versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olhem o que diz aqui. Isso nos mostra claramente que Deus criou os céus e a terra de acordo com as leis. Não foi que ele ficou jogando dados para criar as coisas, e nem estava brincando com as coisas. Isso nos diz que ele tinha um plano e propósito muito claros ao criar este mundo. Nesse caso, qual era o propósito de Deus ao criar este mundo? Vamos pensar sobre isso. Qual foi o propósito de Deus na criação? Vamos dar uma olhada no capítulo 1, versículo 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, e à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. De tudo o que Deus criou, foi o homem que ele fez à sua própria imagem. É o que está dizendo aqui. Não sei se vocês se lembram, mas o que disse que era a imagem de Deus? O que era? Era o Espírito, não era? Mas por que Deus criou o homem e a mulher? Vocês sabem o que é felicidade? Felicidade é amor. As pessoas pensam que a riqueza lhes trará felicidade, ou a excelência acadêmica lhes trará felicidade, ou alcançar uma posição elevada na sociedade lhes trará felicidade. Mas sem amor não há felicidade. A felicidade está no amor. Suponha que um jovem e uma jovem comecem a namorar e se apaixonem, mas então um ou outro deles é infiel ou seus pais não são a favor do casamento, e eles não podem se casar. Então eles podem querer acabar com suas vidas. Isso acontece. Por quê? Quando o amor falha, eles não conseguem mais ver nenhuma razão para viver. O amor é felicidade. O amor é felicidade. Vocês sabem porque quando Deus criou o homem, os criou homem e mulher? É porque Deus é amor. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 8 diz: Deus é amor. O próprio Deus é amor. Então, quando Deus criou o mundo, ele aplicou o princípio do amor a tudo, sejam animais ou vegetais. Animais machos e fêmeas se amam. Uma mãe ama sua prole. Eu gosto de assistir documentários sobre o reino animal na televisão. Eles mostram pássaros e animais enquanto criam seus filhotes, e quando vejo essas cenas, posso ver que são uma expressão do coração de Deus. Visto que Deus é amor, ele baseou todo o mundo natural no princípio do amor. Então, por que quando Deus criou o homem, os criou homem e mulher? Foi para que eles pudessem experimentar a felicidade através do amor. Mas por que Deus criou o homem? Era para fazer de si mesmo um parceiro no amor. Deus estava criando um parceiro para o seu amor. Vamos abrir o livro de Apocalipse, capítulo 21. Está bem no final da Bíblia. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Então vi os novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém,
que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Se vocês olharem aqui, vou explicar o que isso está dizendo. Existe este curto período de tempo que é o presente, e existe o eterno passado e o eterno futuro. Ambos são eternos. Esta é a história atual da humanidade. Como Deus existiu no passado eterno, ele planejou o presente período da história para trazer o mundo futuro de eterno amor. Um mundo ideal eterno, o céu eterno. O que é este tempo presente da história da humanidade? É o processo da criação do mundo eterno. É um processo. E é por isso que haverá um fim para este mundo. Este mundo atual é apenas temporário. Este é agora apenas o processo de criação do mundo perfeito eterno, o mundo ideal eterno. Então, o que é este mundo eterno? Aqueles que descobrem o amor de Deus no decorrer desta história podem ir para o mundo eterno. Quando você nasce de novo, você descobre o amor de Deus. Essas pessoas vão para o mundo eterno como filhos eternos de Deus. Deus está no processo de criar esse mundo eterno. Você está vivendo neste mundo, mas a Bíblia diz: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 que os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Este não é um mundo eterno, nem é um mundo em que o homem realmente vive. Estamos neste mundo para nos prepararmos para o próximo. A Bíblia é definitivamente verdadeira. Deus criou este mundo por meio das leis da natureza. É importante estar ciente de que Deus está no processo de criar o mundo eterno e ideal. Vamos orar. Santo Senhor, nós lhe agradecemos. Agradecemos por nos dar esta oportunidade de ouvir em silêncio suas preciosas palavras do céu, longe deste mundo agitado, caótico e barulhento em que vivemos. Oramos para que abençoe aqueles que agora inclinam suas cabeças diante do Senhor, para que não percam esta oportunidade, mas sim que ouçam com atenção suas palavras, entendam a verdade em sua palavra e possam viver suas vidas tendo nascido de novo. Oramos para que o Senhor nos guie até o final deste estudo bíblico. Oramos em nome do Senhor. Amém.